esse encontro, ele trouxe para você um primeiro amor, correto? Correto. E esse primeiro amor é o primeiro amor que verdadeiramente move a isso. A esse fogo de você buscar, de você estar próximo dos lugares e as pessoas, nós, enquanto seres humanos, ao encontrar verdadeiramente com Deus, temos esse primeiro amor. E aí começa uma busca contínua sobre isso. E é isso que aconteceu com você. Mas só pegando um ponto aqui para que você possa dar sequência depois na sua história. Acontece um grande problema que as pessoas passam esse primeiro amor, porque todos nós passamos e esse primeiro amor dá uma esfriada, por mais fiéis que somos, e é um processo natural. Sim. E onde vai testar e provar a sua fidelidade realmente a Deus. Mas só que, às vezes, nessa curva, as pessoas não retomam a direção novamente. E muitos se perdem justamente por isso. Então, eu quis puxar esse gancho para as pessoas que estão aí nos assistindo entenderem que se você vive esse processo, que é importantíssimo entender que o primeiro amor passa, mas é possível retomá-lo. E retomá-lo e dar uma sequência, né, contínua aí. Bom. Então tem até uma palavra lá em Eclesiástico 2, né, de 1 a 6, né, que diz, né, se, portanto, né, entrastes para o serviço, né, de Deus, né, prepara a tua alma para a provação, né. Se você resolveu mudar de vida e buscar ali, então você tem que estar preparado para todo tipo de provação, né, e uma dessas é o desanimar na fé. Só que quando a gente recebe esse amor de Deus, né, a gente fica impactado, né. Eu tenho certeza que talvez alguém que me conheceu no passado, olhar para a minha vida hoje, fala assim, né? Mas o Emerson, né? Tanto que eu recebi na época aquelas SMS, né? Não identificados, né? Algumas pessoas que não gostavam muito de mim, né? Porque a gente acaba fazendo inimizades também, né? E mandavam para mim assim, né? Mas você agora na igreja, né? E falar algumas palavras que a gente já imagina ali, né? Mas a pessoa me criticava muito, porque me considerava uma pessoa muito errada para poder estar na igreja, né? E dizia assim que pau que nasce torto nunca se endireita. Foi o que ela me disse, né? Eu esperei 1 ano para responder essa pessoa, né? 1 ano, que eu não sei quem é até hoje, né? Eu lembro que eu coloquei lá assim, pau que nasce torto nunca se endireita, mas coloca esse pau torto no fogo do Espírito Santo para você ver se não endireita, né? Então, de fato, o Espírito Santo de Deus, né, que é fogo capaz de queimar, né, toda a substância ruim, todo o mal, todo o pecado, ele é capaz de nos endireitar, nos dar vida nova, né? Eis que tudo que se fez, que passou era velho e se fez novo, 2 Coríntios 5:17. Então, a gente busca uma vida nova em Cristo, né? A gente tem que acreditar nisso. Então, eu comecei, cara. E aí eu comecei a ir em tudo. Grupo de oração, igual eu te falei, né? Em tantos outros lugares. E aí, naquele grupo de oração, eu conheci uma pessoa que hoje veio me tornar minha esposa, né? Então, eu lembro que as pessoas falavam assim, o Emerson vai ser só fogo de palha, né? Mas o inimigo ele vai tentar te provar naquele início, porque você é um bebê nascendo, né? Então, Satanás vai tentar te matar naquele momento, porque aquele momento é que você está mais frágil. Se você conseguir passar daquele momento e começar a dar passo na caminhada, aí dificilmente, né? Aí dificilmente ele consegue te matar nos inícios ali. Então, num desses grupos de oração, né, caminhando e tudo, eu já conheci a minha esposa, né? Minha esposa que também participava também do movimento EJC, né? E que hoje está comigo dentro da missão Jovens Sarados. E ali Deus começou uma nova história na minha vida, né? E hoje sou casado, pai de 2 filhos, né? Tá. E nesse encontro, né? E eu acredito firmemente, verdadeiramente, que esse encontro, né, de você e da sua esposa, né, da Mônia, foi um processo de que era um prêmio que Deus estava te dando. Quando eu digo prêmio, quer dizer o seguinte, Deus via ali que você agora já era apto a receber algo grandioso, porque a sua esposa na sua vida foi algo grandioso. Dali veio os filhos, que foi fortificando mais ainda o que é grandioso,
mas aquele momento foi o que Deus estava vendo a sua fidelidade e mais, acrescentando algo para que pudesse fortificar a sua trajetória para continuar. Da mesma forma, ele fazia isso no contrário, porque ambos se ajudavam por Deus, né? Na situação de um fortalecer o outro, e vocês caminhavam. Daí a sua família linda que você tem hoje, né? A sua dedicação a ela, mesmo com a missão, mesmo com tudo que você coloca aí, né, como práticas em Deus, mas você ainda tem, né, esse carinho de ter essa atenção, né? Vejo você muito na Santa Missa com a sua família, é muito lindo isso, mas tem algo aí nesse trajeto de você conhecer sua esposa ali, vocês viveram algo, não sei se você, né, vai ainda relatar sobre isso, mas eu queria falar algo que para mim é muito especial entre vocês dois e até onde vocês chegaram, que foi no altar, né? Selando ali o matrimônio com Deus. E para mim foi muito emocionante e marcante a história daquele dia, do seu casamento, eu estar participando, algo relativo à sua mãe, né? Que para mim marca muito, para mim foi muito impactante, porque algo que era inesperado, mas que verdadeiramente demonstrava um respeito e tudo aquilo que foi plantado lá atrás por ela em orações, em prol, aquilo eu acho que foi um prêmio muito grande para ela também. Aí eu queria que você agora, com suas palavras, para as pessoas poderem se entrar nessa dimensão. Então, voltando lá no versículo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto será dado por acréscimo. Eu comecei a buscar esse reino de Deus, eu comecei a buscar uma vida justa, eu comecei a romper com o pecado, romper com o que era velho, né? E aí Deus, de fato, vai trabalhando, né? E vai nos agraciando, né? Então, como eu te falei, fui para o carnaval, voltei, e após esse carnaval com a minha família, minha mãe foi diagnosticada com esse problema, né? E enquanto eu estava naquele carnaval com a minha família, né, eu tinha conhecido a minha esposa, né? Até então ali apenas uma pessoa que era junto assim no EJC, e a gente conversou, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu falei com ela, que até hoje eu não entendo porquê, eu disse para ela, né? Vai saber o que Deus quer para nós dois, né? Isso é algo que até então eu não sei te explicar o porquê que eu disse isso. E a gente começou uma amizade, a se conhecer, né? E quando eu fui para esse carnaval com a minha família, eu pedi para que ela fosse para o carnaval da Guasfamia, né? Então, naquele tempo, Deus trabalhou no meu coração e no coração dela, naquele carnaval, um desejo de estarmos juntos, né? Só que antes de acontecer isso, a gente começou uma amizade, né? E quando eu cheguei dessa viagem, eu tinha que explicar para minha mãe sobre essa mulher, né? Porque minha mãe estava doente e eu queria falar para ela que dentro do meu coração, né, nascia um desejo por uma pessoa ali. Só que como eu já tinha levado uma vida desregrada, com outros namoros e tudo, eu tinha que ter um cuidado para falar isso com minha mãe, né? E eu lembro que foi muito engraçado, porque eu cheguei para minha mãe com todo cuidado ali na cozinha e falei, mãe, tá chegando uma mulher aí e tudo, mas calma mãe, é uma mulher de Deus, é uma mulher da igreja e tudo. E ela lavando vasilha ali, na simplicidade dela, ela virou o rosto e falou assim, ô meu filho, eu já sabia. Eu falei, mas como assim mãe, a senhora já sabia? Ela falou assim, já fazia tempo que eu estava orando, pedindo a Deus para que essa mulher de Deus chegasse na sua vida, né? Para que ela pudesse dar sequência e cuidasse de você, porque os seus irmãos já estão casados, estão bem, mas eu e o seu pai nos preocupamos com você, quem vai cuidar de você? Nós estamos envelhecendo, né? Então eu já sabia que essa mulher estava chegando na sua vida, e ela falou dessa forma, eu já estava sentindo que estava chegando a hora. E aí eu brinquei com ela assim, mas a senhora acabou de estragar minha surpresa, né? Brinquei com ela ali, minha mãe foi para aquela cirurgia, né? Foi um tempo difícil, a minha mãe ficou 7 horas em cirurgia, 5 pontos de safena. Na primeira visita com a minha mãe, ela não me reconhecia, ela delirava de dor, né? Foi uma situação muito constrangedora. E naquele tempo Deus preparou para que eu estivesse de férias, né?
E fui eu que fiquei a maior parte do tempo com a minha mãe no hospital. E eu lembro que eu fiz uma oração muito sincera para Deus, né? Na verdade uma súplica, né? Eu falava com Deus: Senhor, o Senhor me tirou daquela vida velha, né? O Senhor me apresentou, né, a sua igreja, o seu amor, né? Essa maravilha que é ser de Deus, né? E hoje eu me sinto completa, aquele vazio no meu coração já não existe mais. Só que se minha mãe for embora, eu vou sentir um vazio muito grande, né? Então eu pedia para Deus, né? Estava chegando o Dia das Mães, eu falei assim: Deus, eu não sei o que será de mim se eu não estiver com a minha mãe no Dia das Mães, né? E para falar a verdade, aquela cirurgia dificilmente a minha mãe conseguiria sair bem, mas ela saiu daquela cirurgia, né? Eu tinha feito um pedido para Deus que minha mãe estivesse comigo ali no Dia das Mães. Foram em torno de uns 15 dias entre CTI e enfermaria, né? E aí ela saiu e no Dia das Mães ela estava em casa. Se não me falha a memória, ela ficou 22 dias em casa. Naquele Dia das Mães eu acordei cedo, peguei meu carro, fui lá no meu bairro, comprei uma rosa, cheguei em casa, ajoelhei do lado dela, né? Do lado daquela cadeira de rodas onde ela estava, porque ela precisou cortar as duas pernas, cortar o peito aqui para poder enxertar a veia, para tentar refazer a veia principal, né? Então ela estava totalmente debilitada, né? Já sofria com diabetes, com problemas do coração. E ali eu ajoelhei do lado daquela cadeirinha de roda dela e pedi para ela perdão, né? Pedi perdão por tudo aquilo que eu tinha feito, por todas as vergonhas que eu tinha feito a minha família passar, né? Pelas brigas com ela, com meu pai, pela vida desregrada, de noitadas, de noites sem dormir em casa, né? Por tantas situações, né, que essa vida, que os prazeres do mundo nos levam, né? E aí naquele momento, né, você sabe como é que é mãe, né? Ela simplesmente falou assim, né? Eu falei com ela: mãe, eu te amo, né? Ela falou assim: ô meu filho, eu também te amo, né? E aí eu peguei a cadeirinha de roda dela, saí na sala, né? Cheguei lá na área de churrasco, toda a família reunida, né? As noras, né? A minha então caminho de namoro, porque quando eu expliquei para ela da minha esposa, né, a Mônia, eu apresentei para ela, a minha mãe para ela dentro de uma missa. Nessa missa minha mãe recebeu uma bênção para que ela pudesse ir para essa cirurgia. Então foi a segunda vez que minha mãe viu ela pós-cirurgia lá em casa, ainda na cadeira de roda, com meus irmãos e toda a família reunida, né? Então eu tenho certeza que foi uma gratidão muito grande para ela ali, né? E aí a minha mãe passou aquele Dia das Mães comigo, né? E aí a palavra de Deus vai dizer que não nos cabe entender os desígnios de Deus, né? Exato. E Deus tinha cumprido comigo a promessa que Ele tinha prometido. E próximo da meia-noite daquele dia, a minha mãe veio a ter um AVC gravíssimo, né? Foi uma situação que a gente não esperava, tivemos que voltar com ela para o hospital. Eu passei um domingo para segunda-feira de joelhos, implorando a Deus, chorando, sem entender o que estava acontecendo, né? Minha mãe entrou para aquele hospital já em estado grave, isso na segunda-feira, e na quarta-feira seria o dia 13 de maio de 2015, se não me falha a memória, que era o dia que eu e a minha esposa iam começar o namoro. A gente ia começar o namoro naquele dia, e era o dia que a gente ia também se consagrar a Nossa Senhora, né, a Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, lá na Gospamira, né? Então era um dia muito importante para nós, um dia que a minha mãe mais esperou na vida dela, né? Só que ao mesmo tempo dessa alegria daquele dia que tinha chegado, eu tinha a tristeza de que minha mãe, que tinha esperado tanto aquele tempo, ela estava numa maca de hospital, deitada, completamente imóvel, só funcionava um pouco do lado esquerdo dela, sem poder falar, perdeu a fala por causa do AVC, perdeu os movimentos por causa do AVC, em um estado quase que vegetativo. Com os olhos da fé, em uma das visitas, né, eu cheguei ao lado da minha mãe, estava eu e meu pai, e no ouvido dela falei com ela, né, falei assim: ô mãe, chegou o grande dia, né? Falei com ela assim: ô mãe, hoje é o dia que a senhora tanto esperou na vida da senhora. Eu queria falar para a senhora que hoje eu e a Mônia, nós vamos começar o nosso namoro, né? Depois de um tempo de discernimento, de caminho de namoro, orando um pelo outro, a gente vai começar esse namoro e a gente vai se consagrar a Nossa Senhora.
né? Então a gente que começou o namoro no dia dela. Coisas que os médicos não explicam. A minha mãe naquele momento, ela teve um espasmo, ela levantou da maca, ela virou, ela me olhou, só que ela tentava me falar algo, mas ela tinha perdido a fala. Ela agonizava chorando, as lágrimas desciam. Ela caiu de novo, né? Mas naquele momento eu sei o que ela falou. Ali ela estava dizendo assim: está tudo consumado, né? Então, naquele momento ali, ela caiu na maca de novo, os médicos tirou eu e meu pai naquele momento. Isso foi dia 13 de maio. Na sequência ela foi entubada e no dia 15 de maio ela veio falecer, né? E para mim foi uma dificuldade muito grande, mas Deus depois falava ao meu coração, né? Que Ele tinha cumprido a promessa que Ele tinha feito comigo, que no dia das mães ela estaria comigo, né? E eu entendia que muitas vezes eu pedia a cura dela, sabe? Eu acreditei, eu pegava a foto dela, eu mandava em alguns lugares, pedia para colocar em oração, né? Lá na Gospamira, quando missionários de fora iam lá, a gente pedia, a gente fazia de tudo, acreditando que Deus ia curar ela, que Ele ia levantar daquela maca. E aí Deus falava no meu coração depois, né? É a cura que precisava não era dela, era sua, né? E aquilo que ela orou, que ela pediu, agora já aconteceu. O tempo dela nessa terra já tinha passado o tempo. Então entra a minha esposa para poder continuar cuidando de mim, né? E para poder continuar essa vida nova. E aí chega naquele dia do casamento que você falou, né? Aquele dia do casamento foi emocionante. Cara, eu não sei te explicar. Mas a gente viveu um ano, né, de namoro. E começamos o namoro no dia 13 de maio de 2015 e no dia 13 de maio de 2016 a gente quis casar no dia de Nossa Senhora de Fátima também. E um ano buscando viver a castidade, né? Para quem tinha vivido a vida desregrada. A minha esposa tinha feito uma oração, eu também tinha feito uma oração. Eu lembro que quando eu passei pela JC, eu falei assim: Senhor, eu não quero relacionamento com nenhuma mulher durante esse tempo, porque eu quero me relacionar com o Senhor. Então eu fiz um compromisso de um ano com Deus, né? Então, naquele tempo até apareceu algumas mulheres dentro da igreja, né? Pessoas de bem, mas eu tinha um compromisso com Deus, né? E eu poderia até ter ali mesmo, né, descumprido a minha promessa, mas Deus tinha o melhor para mim lá na frente. E a minha esposa estava saindo de um relacionamento de 7 anos também, né? E também buscando isso, ela também tinha feito uma promessa. E a promessa que ela tinha feito né, o próximo homem que ela beijasse, ela queria que fosse o esposo dela, né? Então ela não queria mais viver aquela vidinha desregrada, de ficar com um, ficar com o outro, né? E eu da minha parte também naquela promessa, na espera do Senhor ali, dando um ano da minha vida para Deus. Deus pegou aquela oração, a intercessão da mãe dela, que rezava ali um rosário por dia, a intercessão da minha mãe, né, aquela promessa que eu dei para Deus também, né, buscando o reino dele, né, e juntou essas duas orações, né, e a gente se conheceu, né, e eu fui esse primeiro homem que chegou na vida dela ali, né, e depois desse tempo de espera a gente começou, né, o caminho de namoro e veio até o casamento, né. E no casamento foi aquela noite maravilhosa, abençoada, né, que você esteve presente, né. Foi um dia muito emocionante, né, e lá foi o que aconteceu. Deus me inspirou, né, a pegar uma foto da minha mãe. Essa foto ela estava com um traje de gala, né, para uma noite de festas. E ali eu fiz uma moldura onde estava escrito: Mãe, eu te amo, né. Essa foto eu levo, né, em todos os lugares que eu vou dar testemunho e tudo, porque é a minha forma de estar com ela hoje em dia viajando, né? E ali eu entrei com essa foto no casamento, né? Então foi um momento muito forte. A minha família não sabia, meus irmãos, meu pai, né? E ela ganhou aquele lugar de destaque lá no altar, né? Aquela foto onde tinha já um lugar preparado para ela, representando ali de fato, né? Que com certeza espiritualmente, né? Naquele momento ela estava ali olhando por nós, né, e intercedendo por aquela cerimônia, né. Então foi uma noite muito bonita, maravilhosa, né, e a gente hoje colhe os frutos desse casamento, que é um casamento que na verdade foi uma grande obediência a Deus, né, porque quando eu resolvi casar eu fiquei desempregado,
começaram algumas provações, né? Mas Deus nos tinha dado a palavra de Tobias 7, né? Casamento de Sara e Tobias. Deus já tinha colocado no nosso coração que era aquilo mesmo, né? Nossa Senhora já tinha confirmado, né? Então a gente prosseguiu, né? E a gente conseguiu ali, né? A dar sequência no nosso casamento, mesmo sendo uma cerimônia simples, né? Eu lembro que em uma das festas de casamento de um dos familiares, né? Eu e a minha esposa fomos, mas a gente ainda era somente namorados, estávamos noivos, né? E eu lembro que a gente escutou um dos convidados comentando assim, que a festa do casamento foi aquela festa assim, cinematográfica, né? E aí um dos familiares brincou assim, né? É o próximo que casar, né? Vai ter que fazer uma bela festa para, né? Só que a gente escutou aquilo e os próximos a casar seria a gente, né? Mas a gente queria o sacramento. O que é o sacramento, né? É homem, mulher e Deus, é algo que contém Deus, né? Então o sacramento para nós era muito mais importante do que qualquer festa, do que qualquer outra coisa, não que seja errado, né? Mas a gente queria aquilo que era o principal, né? A melhor parte, né? E o nosso casamento foi bem simples. Eu lembro que a gente não teve festa de casamento, a gente teve alguns amigos da Missão Jovens Sarados que me ajudaram em tudo. Eles pagaram alguns centos de salgado para, entre aspas, festas que não teve, mas para uma recepção, né, com a família da minha esposa que estava lá no interior, né, e ali a gente começou uma caminhada, né, então pagando aluguel, não tinha casa, né, ainda não tinha terminado a faculdade, e isso é o erro de muitas pessoas. Muitas vezes, claro que isso é importante, é sim, tudo bem, mas só que muitas vezes a gente atrasa os sonhos que Deus tem para a nossa vida, né, buscando o acréscimo, né, buscando total, né, as coisas que muitas vezes você pode conquistar depois, porque o mais importante, né, é que Deus tem pressa de família santa. O mais importante é que Deus quer que você faça aquilo que é o projeto dele para a sua vida, e não o seu projeto mediante aquilo que Deus tem para você, né? Então, quando eu casei, eu ainda não tinha terminado a faculdade, mas depois eu vim terminar a faculdade, né? Hoje eu ainda pago aluguel, né? Mas eu casei desempregado, mas aí com 6 meses, né? Voltando um pouquinho, né? A gente foi para uma lua de mel com R$ 500, era o dinheiro que a gente tinha, foram 2 diárias numa cidade próxima de Belo Horizonte, onde que foi a providência de Deus que nos levou até lá, e ali a gente ainda fez uma oração, né? Eu lembro que a gente se ajoelhou na cama ali, né? E falou muito com Deus, né? Falou: Deus, a gente está casando agora, né? A gente não tem um emprego, paga o aluguel. Minha esposa ainda tinha um emprego, mas ganhava muito pouco. E a gente falava: a gente não sabe nem se a gente tem estrutura psicológica para poder ter um filho agora, né? Mas nós fizemos uma oração muito sincera, né? Contudo, seja feito a vossa vontade, né? E com a graça de Deus, né? Porque muitas vezes o nosso humano tem medo, né? Mas com a graça de Deus, nós demos esse passo na fé, né? E naquela noite de lua de mel, na noite de núpcias, Maria Teresa foi concebida, né? Que é a minha primeira filha, né? Ali naquela noite, ela foi concebida no útero da minha esposa, né? E foi assim um momento de muita prova, de muita forja, porque eu estava pagando aluguel, desempregado, a minha esposa saía para trabalhar todo dia, a barriga dela crescendo, né? Mas Deus, ele é fiel, né? Ele não descumpre aquilo que ele prometeu para a gente. E quando a gente dá um passo na providência de Deus, a sensação, Tiago, eu tenho certeza que você já tocou nisso, né? É maravilhosa. Tocar na providência de Deus é muito maravilhoso, porque é o abandonar em Deus nessa palavra, né? Que tem o título de confiança em Deus, né? Se Ele alimenta os pássaros que não semeiam, que não guardam, né? Quanto mais nós, né? Ele vai dizer, homens de pouca fé, quanto mais vocês, né? E Deus cuida da gente mesmo. Então, com 6 meses de gravidez da minha esposa, aí veio o meu emprego, né? Eu tinha passado um concurso há 2 anos antes, né? E no último dia de validade do concurso, dentro da quaresma de São Miguel, no dia de São Miguel, eu estava pedindo o emprego, me chega o e-mail de convocação para o concurso público, né? Então eu entendi ali que na busca da oração, naqueles 40 dias, né, da quaresma de São Miguel ali, Deus me agraciou com essa bênção, né? E eu pude tirar a minha esposa do serviço dela,
para que eu pudesse ir trabalhar, para que eu pudesse dar um bom plano médico, né, e dar um sustento para a família, né, e também porque nós entendemos que a gente prefere que a mãe, né, e o pai estejam mais próximos educando o filho, né, então dentro da nossa realidade de vida, nós optamos por isso, para que ela ficasse em casa, né, trabalhando de casa, fazendo alguns serviços em casa, fazendo a renda também, mas mais próximo do filho, né. E ali veio a Maria Tereza, e passou-se 1 ano e alguns meses, né, e Maria Tereza, linda, maravilhosa, muito abençoada, nossa filha, e aí Deus nos agraciou novamente. Eu lembro que a gente estava voltando de um retiro de cura interior, lá em São João da Ponte, ficamos 1 semana lá, e aí a gente voltou, né, e Deus nos agraciou com o Davi. Mas quando veio o Davi, eu fiquei pensando, e falei, Senhor, como que vai ser isso, né? Como que se dará isso, né? Foi a pergunta de Nossa Senhora para o anjo, né? Como que se dará isso, né? Porque primeiramente eu estava desempregado, mas aí veio a Maria Tereza, Deus deu emprego. Só que eu trabalhava viajando, né? Então, vez ou outra eu estava fora de casa. E minha mãe já falecida, a mãe dela lá do norte de Minas, de longe, né? de BH. Então, quem ia ajudar ela? Um né? apoio. Um apoio, seria muito pesado. Então, e outra, né? O braço da empresa que eu estava, né? da qual eu passei no concurso público, estava sendo vendido, né? E eu fiquei até com receio de ser mandado embora de alguma forma, né? Então, naquele meio todo, naquela tempestade ali que ainda não estava acalmada, no barquinho balançando, né? A minha esposa dá a notícia da 2ª gravidez. Eu lembro que eu entrei para um quarto de oração e parei diante de Jesus crucificado, de uma imagem de Nossa Senhora, e falei assim, e agora? Né? Que eu preciso dar um apoio, pode ser que eu até fique desempregado, mas aí vem a providência de Deus, né? Aquela empresa de fato foi vendida, eu fui passado para um outro CNPJ da empresa, né, que é a CEMIG, na CEMIG mãe mesmo, a CEMIG Distribuição, e ali eu parei de viajar e ainda ganhei 30% de aumento, né? O professor Felipe Aquino diz muito isso, né, que a cada filho Deus aumenta o pão, né? E eu toquei nessa providência, eu tenho certeza que você tocou nessa providência também, você tem 3 filhos, né? E é muito gostoso tocar nessa providência. E hoje nós temos a graça, né, de estarmos juntos, né, vivenciando isso agora, uma outra parte da nossa vida, que é a educação dos filhos, né, é a vivência de um lar fraterno. Tudo aquilo que faltou de amor afetivo na minha vida, eu hoje quero prover para minha filha, né, as afirmações para minha filha, meu filho Davi, as afirmações que ela precisa, né? Então, quando ela fez aquele desenho, fez aquela arte que muitas vezes, né, a gente fica bravo, mas a gente vai chamar a atenção, mas ao mesmo tempo vai colocar aquilo que vai afirmar ela, aquele abraço, aquele dizer eu te amo, né? Trazer os filhos para você e educar na fé cristã, né? Vivemos hoje uma vida muito simples, né? Muitas vezes o nosso orçamento é um 0 a 0 no final do mês, né? Mas com a graça de Deus nunca nos faltou nada, né? E também muitas vezes não sobra nada, mas tem uma coisa que para nós é o essencial, que é o amor de Deus que rege a nossa família. Então, Tiago, o Emerson lá no passado, né, que buscava as coisas primeiramente, né, hoje o Emerson reconheceu, né, esse Deus maravilhoso que é fiel, que nos guia, que nos conduz, né, que envia o Espírito Santo que está conosco todos os dias. E hoje nós somos um casal missionário. A gente vive em missão. Eu trabalho, ela também trabalha em casa, né? Tem outros afazeres, além dos afazeres domésticos também, né? Ela está dando a primeira iniciação cristã para os nossos filhos, né? A catequese, a educação dentro de casa, iniciando ali, né? Para que eles já vão catequizados, né? Mais para frente para uma escolinha, ou que Deus nos mandar mais para frente, seja um homeschool ou não, né? Mas a gente vive hoje, Thiago, a gente é um casal missionário, né? Eu trabalho, né, fora, e a minha esposa tem as atividades domésticas dela em casa, mas também os outros trabalhos que ela faz para poder ter uma renda a mais na família. A gente vive uma vida muito simples, mas com a graça de Deus muito grande, né? Então, assim, hoje, né,
o que nos sustenta é o amor de Deus, né? Deus transformou a nossa vida de tal modo, e hoje eu só posso agradecer, né? Agradecer primeiramente a minha família, a meu pai, meus irmãos, a minha mãe que está no céu, a todos os meus familiares, tios, primos, né? Todos que nos ajudaram na época, né? Agradecer a você que passou pela minha história de vida, né? A sua história veio de encontro à minha história. Eu lembro que na época do falecimento da minha mãe, a gente se encontrava nas missas de meio-dia na São Paulo da Cruz, né? E você me ajudou muito também. A cada pessoa da JC, principalmente da JC Betânia, foi onde eu tive esse início ali de caminhada cristã. Então eu agradeço a cada um e oro por cada um deles também, para que Deus possa fortalecer eles na fé, né? E aí são N pessoas, né? Comunidade Filho de João Batista, Gospel Mira, o grupo de oração da Alessandra Santos lá no Camargos, onde eu conheci minha esposa, né? E a missão de Jovens Sarados, né? Que foi aonde eu recebi o batismo no Espírito Santo, né? Aonde eu consegui me fortalecer na fé e crescer, e aonde eu estou até hoje, né? Com 6 anos de caminhada já à frente de algumas missões em Belo Horizonte, né? E tentando propagar esse amor de Deus através desse carisma. Então eu finalizo, né, agradecendo muito, né, a Deus e a todas essas pessoas que passaram na história da minha vida. Sim, só para poder deixar muito óbvio para as pessoas, no sentido de a realidade daquilo que o Emerson passou para a gente hoje, a história daquilo que compõe, que frases que são grandes ensinamentos, frases que são grandes insights para você. Por exemplo, quando você falava aí no final sobre a providência de Deus, eu creio que tem uma frase que eu acho esplêndida e que eu carrego muito para mim, e que vai fazer muito sentido no que você finalizou, que você coloca o pé e deixa que Deus coloque o chão. Exatamente. Então essa é a confiança, e muitas das vezes nós somos falhos nessa confiança, de que nós precisamos primeiro de uma estrutura para algo acontecer, precisamos de tudo certificado para que a gente possa dar o passo inicial. E talvez o projeto de Deus, como você havia falado, é para aquele determinado momento e não para o futuro, com certos excessos de futuro, onde a gente projeta talvez circunstâncias que não aconteceriam, né? Então, para que as pessoas de casa tenham um ensinamento mediante essa conversa que nós tivemos com eles, esse bate-papo, é justamente isso. Tenha confiança, fé em Deus, acredite que os momentos cruciais são agora. Talvez as viagens de família, onde ele dizia que não foi durante 14 anos, talvez você hoje tenha perdido viagens, não tão somente viagens com família, que eu digo viajar para a praia, para um lugar muito distante, não, mas às vezes pequenos momentos que você tem perdido e que são fundamentais para a sua vida hoje. Então, entenda que essa passagem bíblica, junto com a história do Emerson, junto com tudo que nós partilhamos aqui, tem esse desfecho de mostrar para você que a providência, que às vezes o sofrimento, que às vezes toda uma vida de projeto que nós construímos, que não é o projeto de Deus, traz à tona uma realidade que depois, se você volta para a casa do Pai, Deus vai encaminhando e vai direcionando. E a sua vida começa a acontecer coisas fantásticas e você nem espera por aquilo, verdade? Verdade. Então, para mim é uma satisfação enorme te receber, pelo carinho, pela consideração, pelo aquilo que você representa também para mim, em exemplo de fé, né? Em exemplo de busca, de caminhada, de perseverança, porque a gente citou anterior e volta. Muitos não, ao passar pela curva da dificuldade na fé, desistem e não retomam. E você, eu e muitos que estão nos assistindo, passam por esse processo e continuam, permanecem. Isso é muito bonito e espetacular. Então, só agradecer a sua presença, a sua participação, que Deus abençoe inteiramente a sua família, a sua vida, seus filhos, os seus projetos, seus sonhos, e cada dia você possa ganhar força em Deus para continuar esse projeto de evangelização que você já faz, né? Por meio de pregações, por meio de levar a palavra de Deus, e por meio dessa propagação aí dos Jovens Sarados, daquilo que é carisma, que é muito lindo o trabalho que os Jovens Sarados fazem. Se você mora por aqui perto, região, né? O Emerson vai falar aqui agora para a gente, eu peço ele a falar o endereço, eu vou deixar também as redes sociais do Emerson aqui na descrição aqui do vídeo. Você possa também segui-lo, seguir lá os Jovens Sarados,
atualmente no Grajaú, não é isso? Tiago, nós temos hoje 4 missões na região de Belo Horizonte. Temos uma missão no bairro Grajaú, né, que acontece sábado de noite às 19h30. Tem uma missão na paróquia Nossa Senhora do Glória, no bairro Glória, que começa também no sábado de noite às 19 horas. Temos uma missão também na Canção Nova Minas, todos os sábados às 19 horas também. E tem uma missão em São José da Lapa, que acontece aos sábados, 5h30 da tarde. Né? Então você pode procurar nas páginas aí Jovens Sarados Grajaú, né? É uma missão a qual eu pertenço mais diretamente. Né? E caso você queira conhecer melhor o carisma, né? Eu deixo aí os meus contatos aí para a gente poder conversar, se você quiser conhecer o carisma, para que a gente possa estar junto aí, né? Levando esse amor de Deus. Valeu, muito obrigado. Então, nós encerramos por aqui. Espero que tenha surgido algum efeito positivo em Deus na sua vida. E nós vamos repetir isso porque realmente é muito importante essa participação de uma história, de alguém que traz um sentido diferente também, uma palavra um pouco diferente de Deus. Então, esperamos você no próximo vídeo. Terminamos por aqui. Um grande abraço.